equivalente a dizer que o homem passou a ter cosmovisão neste período. O conceito, ele se propõe a descrever um elemento que é estrutural da nossa epistemologia. Se o conceito de cosmovisão estiver correto, na verdade, cosmovisão é algo que nós possuímos desde sempre. Ele passou a ser descrito desta maneira, ou ele passou a ser referido desta maneira a partir do final do século XVIII e início do século XIX. Mas isso não significa que o homem não tenha tido, ou que cosmovisão seja uma experiência humana somente no mundo contemporâneo. Então, é importante a gente distinguir. A nossa aula é sobre a origem do conceito de cosmovisão, e não sobre a origem da cosmovisão, ou do objeto cosmovisão em si. Esta obra do David Nagel, escrita no ano de 2002, é, sem dúvidas, a mais completa obra sobre o conceito de cosmovisão que nós temos em língua portuguesa. E eu acredito que na língua inglesa também. Acho que não há nenhuma outra obra tão robusta, tão completa como esta que foi escrita pelo David Nagel. Até porque, irmãos, esse texto ele é o resultado de 9 anos de pesquisa do Nagel, quando ele estava escrevendo a sua tese de PhD, certo? Então, o Nagel, se eu me lembro bem do processo, o Nagel leu um texto do Albert Wolters sobre filosofia e cosmovisão. Um texto que compõe uma obra que eu vou mencionar, inclusive, nessa aula, mas que você encontra facilmente na internet, sobre a relação entre filosofia e cosmovisão do Albert Wolters. O Nagel foi impactado por essa obra, ele era um estudante de filosofia, por esse artigo, e quando ele foi fazer a sua tese de PhD, ele resolveu, então, escrever esta genealogia, ou estudar essa genealogia do conceito de cosmovisão. Então, essa obra é uma das nossas fontes principais para a aula de hoje, certo? Muito daquilo que eu vou dizer a vocês, vocês vão encontrar nessa obra do David Nagel. A outra obra importante é essa obra que compõe a lista de leitura de vocês, que é Dando Nome ao Elefante, Cosmovisão como um Conceito, a obra do James Sire, essa escrita no ano de 2006, fortemente inspirada pela obra do David Nagel, e Sire declara isso muito claramente no início dessa obra. Se você pegar aqui, deixa eu ver se eu acho meu texto aqui, Dando Nome ao Elefante. Se eu não me engano, aqui, logo no começo, na página 9, nos agradecimentos, ele diz o seguinte, o segundo parágrafo dessa obra do Sire. Ele diz, David Nagel é indubitavelmente a pessoa sem quem este livro jamais teria começado. Sua história magistral do conceito de cosmovisão e seu próprio delineamento do caráter da cosmovisão cristã têm fornecido muitos dos grãos mais recentes para o meu próprio moinho. E aí ele diz, obrigado, David. Então, essa obra do James Sire, ela é também uma obra importante no delineamento dessa história. Essa obra, irmãos, eu gosto muito dela por várias razões. E uma das razões pelas quais essa obra me atrai é o fato dela ser uma clara manifestação do que significa funcionar academicamente de um modo humilde, né? De uma maneira humilde. Ela é uma ilustração da humildade no universo acadêmico, e eu acho isso fabuloso porque isso não é muito comum no nosso universo, né? O apóstolo Paulo diz que o saber
o saber teórico de maneira muito especial, ele ensoberbece. E a gente tem experiência disso, né? Quando a gente começa a estudar alguma coisa, se aprofundar alguma coisa, ver alguém que adquiriu algum tipo de conhecimento, não é raro uma espécie de soberba subir à sua cabeça. E quando a gente encontra um acadêmico humilde, é algo que a gente precisa valorizar. Então, deixa eu ler para vocês aqui um trechinho da obra do Sayre, se você tiver com ela em mãos, a partir da página 19 até a página 21, que é quando o Sayre explica a razão pela qual ele escreveu esta obra. Ele diz o seguinte, ó, acompanhe comigo a leitura aí. Após a publicação da primeira edição de Universo ao Lado, em 1976, surgiram comentários ocasionais em resenhas de livros e entre meus amigos sobre a definição de cosmovisão que eu havia dado. Assim também, vários livros tratando do assunto de cosmovisão apareceram. Embora oportunamente eu faça referência a outros livros, 4 merecem atenção especial. Em 1983, o livro Contornos de uma Cosmovisão, de Arthur Holmes, forneceu a discussão mais abrangente sobre cosmovisões de um ponto de vista cristão. Gente, isso aqui que eu estou lendo para vocês é pérola, hein? Porque o Sayre está dando as fontes onde ele encontrou seu caminho. Então, esse tipo de trecho, para um acadêmico, é muito importante. Aí ele continua. A visão transformadora, moldando uma cosmovisão cristã, de Brian Walsh e Richard Middleton, esse livro está traduzido pela Cultura Cristã. Em certo sentido, aliás, ele diz, em 1984 eu editei esse livro, né, A Visão Transformadora. Em certo sentido, sua abordagem era diferente da minha. Então ele mencionou 2 até aqui, aí ele menciona o terceiro. Além disso, em 1989, o conceito foi analisado em Stained Glass, Cosmovisões e Ciência Social, Vitral, né? Cosmovisões e Ciência Social, editado por Paul Marshall, Sander Griffin e Richard Moore. Uma importante coleção de ensaios focando a natureza das cosmovisões por parte de estudiosos há muito engajados em análise cultural e intelectual. Esse é o livro que eu mencionei, onde está o artigo do Albert Wolters sobre filosofia e cosmovisão. É desse livro aqui, Stained Glass. E, finalmente, em 2002, o David Nagel examinou em detalhes toda a história do pensamento de cosmovisão. E essa obra, Cosmovisão, a História de um Conceito, resumiu a literatura a partir de Kant e Dilthey, passando por James Orr, Abraham Kuyper, até Francis Schaeffer e Arthur Holmes. Em adição, Nagel fez algumas novas e criativas descobertas sobre a natureza das cosmovisões, e sua obra em especial foi um importante estímulo para o presente livro. Agora, preste atenção nos parágrafos finais deste prefácio do James Sayre aqui. Ele diz assim, ó, o principal estímulo, no entanto, é o meu crescente sentimento de insatisfação pelo modo superficial com que tenho lidado com o conceito de cosmovisão. Ô, gente, para um acadêmico escrever um negócio desse aqui, ele tem que estar muito seguro da justificação dele em Cristo Jesus, que ele não depende da aceitação das pessoas para se realizar, e que a razão de ser dele é a busca da verdade, certo? O principal estímulo, no entanto, para esse livro, é o meu crescente sentimento de insatisfação pelo modo superficial com que eu tenho lidado com o conceito de cosmovisão. Você está entendendo o que está rolando aqui? O cara começou a falar do assunto em 1976. Ele está em 2006, portanto, tem 30 anos que ele está falando sobre um assunto da cadeira de um acadêmico. E ele diz, gente, depois que todo mundo escreveu sobre esse assunto, depois que eu comecei a escrever, eu cheguei à conclusão que eu estou lidando com esse assunto muito superficialmente. É muito legal isso aqui. E aí ele diz, a definição
nas 3 primeiras edições de O Universo ao Lado, parece-me agora inadequada. Ele já tinha publicado 3 edições do livro-chave dele. E ele diz, ela me parece uma definição inadequada. O presente livro tenta corrigir isso ao tratar de uma série de perguntas problemáticas não abordadas por mim antes. E elas estão listadas no final do capítulo 1. E aí ele termina. O momento para repensar o conceito de cosmovisão chegou. Se a análise que se segue está correta, as 4 revisões importantes de minhas definições prévias de cosmovisão estão na ordem correta. A primeira é o reconhecimento que cosmovisão não é só um conjunto de conceitos básicos, mas uma orientação fundamental do coração. A segunda é uma insistência explícita em que na raiz mais profunda de uma cosmovisão está o seu compromisso para um entendimento do realmente real, ou da ontologia. A terceira é uma consideração sobre o comportamento na determinação do que consistirá realmente a cosmovisão da própria pessoa ou de terceiros. E a quarta é um entendimento mais amplo de como as cosmovisões são compreendidas como história e não apenas como proposições abstratas. Mas isso é antecipar o que pretendo defender, que o repensar comece. Então, eu acho esse livro muito bom, não apenas da perspectiva do conteúdo que ele apresenta, mas também daquilo que ele simboliza, daquilo que ele significa, como um compromisso com a verdade, como a consciência da participação em uma comunidade de pensamento, ou seja, a certeza de que ele não está pensando sozinho, nós estamos pensando na companhia uns dos outros, e na companhia uns dos outros nós podemos fortalecer as nossas opiniões, podemos corrigir as nossas opiniões, podemos abandonar as nossas opiniões, sobretudo num momento em que as redes sociais funcionam como câmara de eco, não é isso? Reverberando as nossas opiniões e reforçando muitas vezes as nossas opiniões, sem muito compromisso de contraposição. Ler um texto como esse do James Sire é assim um bálsamo sobre a alma de alguém que quer pensar e fazer teoria à luz de uma perspectiva cristã. Então, esses 2 textos, irmãos, eles são aquilo que você precisa, que nós temos em português, para fazer o caminho que eu vou fazer na aula de hoje e ainda ampliar e aprofundar esse caminho que eu vou propor aqui. Dito isso, vamos então à origem do conceito de cosmovisão. Cosmovisão é uma palavra alemã, certo? Ela nasceu na Alemanha. O termo para cosmovisão é Weltanschauung. Ela é a junção de 2 palavras. Welt é a palavra alemã para mundo. Anschauung é a palavra alemã, ou uma das palavras alemãs para percepção. Então, literalmente, Weltanschauung significaria percepção de mundo. Por isso que, às vezes, ela é traduzida por visão de mundo ou cosmovisão. Essa palavra nasceu, ao que tudo indica, segundo o David Nagel, como um neologismo, né? Essa junção dessas 2 palavras, cunhado pelo famosíssimo filósofo Immanuel Kant, em um parágrafo de uma das obras da sua famosa trilogia, que é a Crítica do Juízo, no ano de 1790. Então, final do século XVIII, início do século XIX. E o parágrafo em questão é esse que está aí projetado na sua tela. Então, aqui você está lendo a primeira aparição ou surgimento da palavra cosmovisão no conceito, na história do pensamento. Então, Kant escreve lá na Crítica do Juízo: se a mente humana
No entanto, deve ser mesmo capaz de pensar o elemento infinito sem contradição, deve ter dentro de si um poder que seja suprassensível, cuja ideia do númeno não possa ser intuída, mas ainda assim considerada como o substrato que subjaz o que é mera aparência. Isto é, nossa Weltanschauung, que a edição da Calouste Gulbenkian, uma editora portuguesa da Crítica do Juízo, traduz como intuição do mundo, certo? Então, esse é o parágrafo onde o termo cosmovisão nasce. Essa expressão intuição do mundo traduz a palavra Weltanschauung, que é a junção dessas duas palavras que eu mencionei antes, né? Percepção e mundo. De início, eu acho que existem duas coisas aqui que são importantes da gente compreender, certo? Eu sei que o parágrafo do Kant é complexo e confuso, sobretudo isoladamente. A gente está aqui apenas trazendo, não está contextualizando. Então, isso não é importante para a gente compreendê-lo em todas as suas dimensões. O que eu acho que é importante a gente compreender desse nascimento são duas coisas, basicamente. A primeira delas é que, para usar aqui as palavras do Albert Wolters, naquele texto que eu mencionei dele, Filosofia e Cosmovisão, o termo cosmovisão surge como uma cunhagem incidental. O que é que o Albert Wolters está querendo dizer com isso? Ora, o que ele está querendo dizer é que cosmovisão está longe de ser uma palavra importante para o pensamento kantiano, certo? Parece que Kant a utiliza apenas uma vez nesta passagem aqui e não dá grande destaque a essa palavra no seu pensamento. Existe certo consenso, inclusive, irmãos, entre os estudiosos, de que o sentido que Kant atribui à palavra cosmovisão nessa passagem que eu acabei de mencionar a vocês, não é nem mesmo nuclearmente, isso é importante, nem mesmo nuclearmente, o sentido que a palavra adquiriu alguns poucos anos depois, que, de certa maneira, foi o período responsável pela popularização desta palavra e pela determinação do seu sentido original, ou do seu sentido majoritário, não original, mas majoritário, que rege o uso do termo até os dias de hoje. Vejam, por exemplo, o que é que o Heidegger diz nos problemas fundamentais da fenomenologia a respeito disso. Olha só, ele diz assim: é na crítica da faculdade de julgar, é a mesma obra que eu mencionei anteriormente, tá? A Crítica do Juízo, de Kant, que a palavra Weltanschauung, vem à tona pela primeira vez em sua significação natural. A visão de mundo é aí pensada como uma contemplação do mundo dado sensivelmente. Ou como Kant diz, do mundus sensibilis. Visão de mundo como concepção pura e simples da natureza em seu sentido mais amplo. É assim que em seguida utilizam a palavra Goethe e Alexander von Humboldt. Então veja só, o Heidegger está dizendo que quando o Kant usou a palavra cosmovisão na Crítica do Juízo, ele usou como uma espécie de sinônimo de intuição.
É por isso que a Calouste Gulbenkian traduz a palavra Weltanschauung como intuição do mundo. E o que é intuição no pensamento filosófico? Grosso modo, um tipo de percepção da realidade que antecede a nossa experiência cognitiva e que é o ponto de partida para essa experiência. Então, antes de definir as coisas que estão presentes na realidade, antes da minha mente, da minha razão dizer isto é um livro, isto é um óculos, o livro é maior do que os óculos, e etc. Antes da minha mente distinguir as coisas na realidade, ela tem uma apreensão imediata do todo, das coisas conectadas, antes de separar a realidade. Isto é o que a filosofia em geral chama de intuição. A intuição que a nossa mente faz da realidade na sua integralidade, ou na sua multiplicidade de conexões, antes da nossa mente partir a realidade em pequenos pedaços. Então, o que o Heidegger está dizendo é, parece que quando Kant usou a palavra pela primeira vez, ele a usou como sinônimo de intuição sensível, dessa intuição que a mente humana tem da realidade concreta. E foi assim que Goethe e Alexander von Humboldt, um dos fundadores da geografia, inclusive, usaram a palavra posteriormente. Então, o primeiro ponto importante é esse. Kant usou a palavra de maneira mais incidental, certo? Professor, pode repetir a definição? A definição do que é intuição para o pensamento filosófico? Isso. Eu disse aqui rapidamente que, grosso modo, por que eu estou dizendo grosso modo, Guilherme? Porque quando você vai estudar os pensadores particulares, cada um deles vai usar esses conceitos com nuances distintas. Então, se você for estudar Locke, se você for estudar Hume, dois filósofos empiristas para quem o conceito de intuição é muito importante, você vai perceber que existem nuances distintas no pensamento deles. Mas, grosso modo, de modo geral, criando uma caricatura e fazendo aqui uma filosofia de manual e não uma filosofia de especialização, eu diria que a intuição é a percepção primeira que a mente humana tem da realidade sensível em sua integralidade. Ficou claro? Isso é a intuição numa perspectiva filosófica. Pois bem, veja a continuidade do texto do Heidegger. Esse uso desaparece nos anos 30 do século XIX, sob a influência de uma nova significação que foi dada à expressão visão de mundo por meio dos românticos, principalmente por Schelling. Então, está claro que o Heidegger está dizendo, né? A maneira como Kant usou, como Goethe usou, como von Humboldt usou, morreu na década de 30 do século XIX. E os românticos, o romantismo, foi responsável por fazer nascer um novo conceito de cosmovisão, ou um novo sentido para o termo cosmovisão. Meu ponto importante aqui para vocês. O núcleo do conceito de cosmovisão com o qual nós trabalhamos nos dias de hoje é o núcleo que foi dado pelo movimento romântico, e não exatamente por Kant e seus sucessores imediatos, certo? E aí ele continua. Schelling diz na introdução ao projeto de um sistema da filosofia da natureza, em 1799, a inteligência é produtiva de duas maneiras, ou bem cega e inconscientemente, ou bem livre e conscientemente. Ela é
inconscientemente produtiva na Weltanschauung, ou na visão de mundo. Conscientemente, na criação de um mundo ideal. Aqui, diz o Heidegger agora, certo? Ele estava citando Schelling. Aqui, em Schelling, a visão de mundo não é mais simplesmente articulada como a contemplação sensível, mas com a inteligência, ainda que com a inteligência inconsciente. Além disso, enfatiza-se o momento da produtividade, isto é, da formação autônoma da visão. Com isso, a palavra aproxima-se da significação com a qual estamos hoje familiarizados. E aí ele vai dar a significação. Qual é a significação de cosmovisão com a qual nós estamos mais familiarizados? Um modo autorrealizado, produtivo e, por isso, também consciente de apreender e interpretar o todo dos entes. Então, vejam só, o que o Heidegger está dizendo aqui é que, a partir da segunda geração do idealismo alemão, especialmente do nascimento do movimento romântico, o conceito de cosmovisão ganha o seu sentido nuclear, com o qual ele se desenvolveu até os dias de hoje. Que conceito é esse? É esse que ele coloca nas 3 frases finais aí. Um modo autorrealizado ou realizado pelo sujeito do conhecimento, produtivo, ou seja, que tem impacto naquilo que nós fazemos, e por isso também consciente de aprender ou apreender e interpretar o todo dos entes. Veja, cosmovisão aqui continua ligado de alguma forma à interpretação da realidade na sua conexão com a realidade, mas aquilo que era antes um produto da intuição sensível, agora se torna um produto da mente, um produto do intelecto. Cosmovisão se torna agora um produto da inteligência humana. Qual a primeira coisa que eu acho que a gente tem que guardar aqui? A primeira coisa é que o termo nasce lá em Kant, mas Kant é pouquíssimo importante para o desenvolvimento do conceito de cosmovisão, pelo menos em termos de estabelecimento do sentido nuclear deste conceito. Ele é pouco importante. O que é mais importante para o conceito de cosmovisão? O movimento romântico. Fichte, Schelling, Dilthey e outros personagens ligados ao romantismo. Certo? Essa é a primeira coisa que eu creio nós precisamos entender. A segunda coisa que a gente precisa entender é que, embora o conceito ocupe um lugar secundário no pensamento kantiano, foi ele, mais especificamente a sua revolução copernicana, o espaço conceitual no qual o conceito veio a florescer. Então, veja, embora Kant tenha pouca relevância para o sentido nuclear de cosmovisão, ele é extremamente importante na definição ou no delineamento do ambiente intelectual ou do espaço conceitual, para usar as palavras do David Nagel na página 93, no qual o conceito veio a florescer. E aqui, irmãos, agora a gente tem que fazer uma digressão para a gente entender o que eu estou chamando de revolução copernicana que o Kant fez na filosofia, certo? Porque olha a afirmação que eu estou fazendo. A afirmação é de que Immanuel Kant,
Mais especificamente, a revolução copernicana que ele fez na história da filosofia foi importante no delineamento do ambiente intelectual no qual esse conceito se desenvolveu. Então, a pergunta imediata que a gente faz é: o que é a revolução copernicana que o Kant realizou? Então, aqui agora a gente vai falar um pouquinho desse pensador e do seu projeto, certo? Quando vocês estudarem comigo, aqueles que quiserem, obviamente, a filosofia de Hermann Doivert, vocês vão lidar com isso que eu vou falar aqui agora de maneira bem mais detalhada. Eu vou tentar sintetizar isso aqui de maneira mais grosseira, apenas para a gente compreender que ambiente é esse no qual o conceito de cosmovisão nasceu. Então vamos lá. Se você quiser entender o projeto kantiano, você precisa se lembrar, em primeiro lugar, que Kant possui uma herança. Tem alguém me mutando aí, ó. Tá vendo? Acho que cansou do Kant e aí tá me mutando aí. Pessoal, sem brincadeiras, hein? Se você quiser compreender o projeto kantiano, primeira coisa que você tem que se lembrar é que Kant possui uma herança dogmática ou uma herança racionalista, certo? O Kant começa a sua carreira de professor universitário ensinando metafísica de acordo com um manual de um filósofo alemão chamado Christian Wolff, que estava na tradição do Descartes, do Leibniz e do Spinoza. Ou seja, Kant começa a sua carreira acadêmica como um dogmático, epistemologicamente falando, um racionalista. O que é um dogmático? O dogmático é aquele que parte do princípio de que o contato entre o sujeito e o objeto é um contato imediato. O dogmático, por que ele é chamado de dogmático? É porque ele não problematiza a razão enquanto um instrumento de conhecimento. Ele parte do dogma de que a razão é capaz de conhecer a realidade. Isso não é um problema para o dogmático. Ele crê, ele confia, ele assume como ponto de partida a competência da própria razão, certo? O empreendimento kantiano é que vai lidar com isso de maneira mais problemática. É por isso que Kant vai fundar aquilo que a gente chama de filosofia crítica, no sentido de que ele quer criticar aquilo que antes era incriticável. A razão humana como instrumento de conhecimento. Então, Kant tem uma herança dogmática vista na maneira como ele inicia a sua carreira acadêmica como um professor de metafísica, ensinando na linha do racionalismo. Os racionalistas, eles tiveram muito sucesso em algumas disciplinas naquele período. Então, eles tiveram muito sucesso em disciplinas como matemática, em disciplinas como física, mas eles tiveram pouquíssimo sucesso em outras disciplinas, como, por exemplo, a disciplina que o Kant ensinava, que era a metafísica. E diante desse fracasso, um outro grupo de filósofos começou a surgir, que são os filósofos que o Kant, na Crítica da Razão Pura, chama de céticos, certo? Quem são os céticos? São os empiristas. John Locke, David Hume, que escreveram no século seguinte, ou no mesmo século, século XVII, depois início do século XVIII, contrapondo o racionalismo ou o dogmatismo cartesiano. E o texto diz que, o texto da Crítica da Razão Pura diz que o Kant leu
os textos do David Hume e palavras do Kant. Ele diz que o Hume despertou o Kant do sono dogmático. Então, ele era um dogmático, um racionalista. Ele acreditava, portanto, que a razão era capaz por si só de compreender a realidade, ela era um instrumento que entrava em contato imediato com a realidade. E o Hume começou a levantar problemas que fizeram com que o Kant, segundo ele, se despertasse do sono dogmático. Qual era a questão dos empiristas? Ora, a proposta dos empiristas era a de que a validade do conhecimento não poderia vir de nenhum outro lugar que não a experiência sensível. Os empiristas diziam que todo conhecimento é conhecimento a posteriori. Não existe conhecimento a priori. Palavras técnicas de filosofia, né? O que é conhecimento a posteriori? É o conhecimento que depende da experiência sensível. O que é o conhecimento a priori? É o conhecimento que não depende da experiência sensível para ser validado. Os empiristas começaram a dizer que não existe conhecimento a priori. Na verdade, todo conhecimento a priori, o conhecimento que não é derivado dos sentidos ou cuja legitimidade não seja derivada da experiência sensível, deveria ser reputada como mera imaginação. Então veja, olha só, para compreender a situação de Kant, certo? Kant começa a carreira como um dogmático, ensinando que existem conhecimentos a priori. Conhecimentos como o princípio de causalidade, por exemplo, né, que independeriam da experiência sensível. E aí ele começa a ler os textos de Hume, que está dizendo que não existe conhecimento que seja validado a priori. E isso começa, de alguma forma, o fazer balançar, porque ele diz que Hume o despertou do sono dogmático. No entanto, Kant era moderno demais, e tinha apreço demais pela ciência para se tornar um cético, certo? O caminho de David Hume levaria necessariamente ao ceticismo. Qual era o caminho do Hume? Ora, se não existe conhecimento a priori, conhecimento que independe dos sentidos, eu só posso afirmar aquilo que os meus sentidos podem experimentar. É por isso que Hume é um cético. O Kant chama ele de cético. Ele não é um cético radical. Ele é um cético parcial. Por que ele não é um cético radical? Ora, porque ele não está dizendo que nenhum conhecimento é possível. Ele está dizendo que um tipo de conhecimento é possível. O conhecimento que é validado pela experiência sensível. Então, por exemplo, eu posso dizer com certeza que o Sol nasceu ontem. Por que eu posso dizer com certeza que o Sol nasceu ontem? Porque eu posso experimentar esta proposição empiricamente. Mas eu não posso dizer que o Sol nascerá todos os dias. Por que eu não posso dizer que o Sol nascerá todos os dias? Porque isso exige uma informação, que é o princípio de causalidade, que não está baseada na minha experiência, não está baseado na minha experiência empírica. Eu só posso dizer aquilo que a minha experiência percebeu. Kant entende o que Hume está dizendo e diz, é verdade, todo conhecimento parece ser originado na experiência sensível. No entanto, Kant tem tanto apreço pela ciência que ele não quer
abrir mão da possibilidade de conhecimento a priori. Ele é um professor de metafísica, gente. Ele não quer abrir mão da ciência que ele ensina. Então, ele vai propor uma nova forma de abordagem que vai ficar conhecida como criticismo, certo? Então, essas são as três grandes tendências epistemológicas modernas. O racionalismo de um lado, o dogmatismo de outro lado, e o criticismo, que é uma tentativa de síntese de princípios dogmáticos com princípios céticos, ou princípios racionalistas e princípios empiristas. Certo? Professor, você pode só repetir essa parte aí, por favor? Dessa construção dele a partir das influências? O que eu disse, sim. Só uma questão de dúvida aí. O senhor falou de ser o racionalismo do lado, o dogmatismo do outro. Só para confirmar, não seria o empirismo do outro? Isso. O ceticismo do outro? Dogmatismo e racionalismo são a mesma coisa. Isso. Okay. O Kant usa a expressão dogmatismo. O que o Kant está chamando de dogmatismo é o racionalismo cartesiano. A outra expressão que ele usa é céticos. Então, se você ler a Crítica da Razão Pura, a expressão que você vai encontrar é dogmáticos e céticos. Por minha conta, eu estou dizendo o que o Kant chama de dogmáticos são os racionalistas, o que o Kant chama de céticos são os empiristas. Certo? Então, a tensão é entre dogmáticos e céticos, racionalistas e empiristas. Essa é a tensão. E o criticismo seria a mistura dos dois, professor? Não é uma mistura, não é uma mera mistura dos dois, mas é o caminho que o Immanuel Kant encontrou a partir do problema gerado pela tensão entre dogmatismo e ceticismo para responder à sua questão principal, que era... E aqui eu estou sendo muito específico para não ser para não ser impreciso, certo? Então, eu estou sendo muito rigoroso. A pergunta principal de Kant é: conhecimentos a priori são possíveis? Essa é a pergunta do Kant. Toda a Crítica da Razão Pura é escrita para isso. Para responder a essa pergunta. Conhecimentos a priori são possíveis? Por que o Kant está preocupado com isso? Porque conhecimentos a priori são aqueles conhecimentos que independem da experiência sensível e que me permitem algumas coisas que, se eu me tornar um cético, eu nunca vou poder fazer. Então, eu nunca vou poder fazer uma afirmação de natureza universal, eu nunca vou poder fazer uma afirmação a respeito de Deus, eu nunca vou poder fazer nenhuma afirmação que tenha todos na frase. E isso vai gerar problemas para a moralidade, isso vai gerar problemas para a filosofia, isso vai gerar problemas para a vida inteira. Então, Kant está preocupado com isso. Ele está querendo dizer, será mesmo que não existem juízos sintéticos a priori? Essa é a preocupação do Kant. Ele vai escrever a Crítica da Razão Pura para isso. E a proposta dele é sim, existe, e ele vai expressar isso por meio de uma filosofia que recebeu o nome ao longo do tempo de criticismo. Certo? Então, o que é o criticismo? É a proposta kantiana, ou é a tentativa kantiana de superar a proposta dogmática e cética para afirmar a existência de juízos sintéticos a priori, ou para afirmar a possibilidade de conhecimento a priori. Até aqui, estamos caminhando juntos? Sim. Sim? Estamos caminhando juntos, né? Professor, Pela esse é o terceiro fé. elemento que o senhor falou que a gente Pela entender? fé. Repita, Sérvulo, que eu não te ouvi.
Não, não fui eu. Foi alguma pergunta que... Robertson, esse é o terceiro elemento que a gente precisa entender. O senhor falou de Kant é pouco importante para o conceito, né? Ele não estabeleceu o sentido nuclear. 2, embora secundário para Kant é importante para o delineamento intelectual. E essa visão aí que chega a esse movimento, né? Criticismo, seria a terceira coisa que a gente precisa entender? Não, na verdade, vamos lá, eu vou retomar a linha de raciocínio aqui. Muito obrigado por dizer que isso não estava tão claro, Robertson. Na verdade, o que eu estou fazendo agora é explicar a segunda coisa. Eu disse que tem duas coisas que a gente precisa entender. A primeira é, o nascimento foi incidental, Kant não é tão importante para o sentido nuclear que a gente tem hoje. Agora, a segunda é que, embora ele não tenha sido importante para o sentido nuclear, ele foi importante para emoldurar o ambiente intelectual no qual o conceito se desenvolveu. E aí eu estou dizendo agora, o que o Kant propôs para a gente entender por que é importante entender a relevância de Kant no estabelecimento dessa moldura, certo? Então, eu ainda estou trabalhando com a segunda coisa aqui agora. A segunda, ok. Exatamente. Então, tá endentado aí, debaixo da segunda questão. Professor, Oi. O senhor tinha falado de 3 tendências, e aí o senhor foi citando, aí me pareceu que o senhor tinha falado do racionalismo e do dogmatismo, depois, como se fossem 2 coisas diferentes, depois o senhor falou que era igual. Então, afinal de contas, quais são as 3 tendências? Ok, vamos lá. São termos demais para um primeiro momento, né? Deixa eu tentar dar um passo atrás para tentar colocar isso no lugar, certo? Colocar isso no lugar. Essa história toda começa no século XVII. Toda essa questão filosófica começa no século XVII. O personagem principal dessa briga toda, dessa controvérsia toda, é um sujeito chamado René Descartes, certo? Ele é o personagem principal dessa bronca toda. Descartes precisa ser visto por nós, irmãos, como um representante do início da modernidade. O que o homem moderno está vivendo no início da modernidade? A ausência de uma autoridade epistemológica, certo? Por que ele está vivendo uma ausência? Porque durante toda a Idade Média, contaram para o homem que a Igreja, como intérprete da revelação, era a grande autoridade epistêmica. Deus tinha se revelado ao homem por meio da Bíblia. A instituição responsável e autorizada para interpretar a Bíblia era a Igreja. Portanto, a Igreja dizia no que você tinha que acreditar e você acreditava naquilo que a Igreja dizia. Então, a autoridade epistêmica por excelência, durante toda a Idade Média, foi a Igreja. Atenção a um detalhe importante. Uma autoridade externa ao sujeito. Então, a autoridade estava fora do sujeito. A Igreja dizia, isto é a verdade, o sujeito cria naquilo que a Igreja disse. No entanto, final do século XV, início do século XVI, acontece uma revolução de natureza religiosa. E, de repente, você tem quer dizer, ainda antes, você tem uma divisão dentro da Igreja Católica, agora você não tem uma igreja só mais. Você tem 2 igrejas. Aí vem a Reforma Protestante do século XVI, e você tem um monte de denominação surgindo. A pergunta que o homem medieval faz imediatamente é, afinal de contas, quem é a autoridade? Eu acreditava que era a igreja, mas agora tem um monte de igreja. Como é que eu vou saber qual é a igreja que está dizendo aquilo que eu devo acreditar? Então, veja, você tem um vácuo de autoridade epistêmica no final do século XVI, início do século XVII. Aí surge um indivíduo chamado René Descartes. O que esse indivíduo vai fazer? Ele vai dizer, gente, ao invés
da gente ficar tentando reformar a casa, já que a nossa casa está toda rachada, a gente não sabe mais em quem a gente acredita e etc. Vão fazer o seguinte, vão derrubar a casa. Vão derrubar, vão duvidar de tudo que a gente puder duvidar, a gente duvida. Até a gente encontrar alguma coisa que seja indubitável. E aí, quando a gente encontrar esse negócio que é indubitável, a gente começa a construir de novo todo o edifício do conhecimento. E é isso que Descartes faz. Esse é o empreendimento cartesiano por excelência. Ele vai duvidar de tudo, dos seus sentidos, da sua razão, de Deus. Leia a primeira meditação metafísica de René Descartes. E você vai ver a quantidade de argumentos que ele levanta para duvidar das coisas. Até que ele chega a um lugar que, segundo ele, é um lugar indubitável, que é o cogito. O penso, logo existo. Porque enquanto eu estou duvidando, eu estou pensando. Então, eu posso duvidar de tudo. Só não posso duvidar de que eu sou uma coisa que pensa. E a partir desse momento, nasceu a ideia de subjetividade, certo? A ideia de que a autoridade não está fora do homem, mas está dentro do homem. No entanto, veja só, nasceu aí em Descartes, século XVII, mas as coisas não se manifestam tão rapidamente. Lembra, Descartes está tentando fazer uma mudança, uma revolução, mas ele ainda é um homem preso à exterioridade. Então, o Descartes diz, ok, a autoridade, ela é subjetiva, ela está no homem e não fora dele. Mas que autoridade é essa? Veja, Descartes diz que é a razão. Ele diz que eu sou o quê? Uma coisa que pensa. Eu sou um cogito. Eu sou uma coisa que cogita. Eu não sou uma coisa que experimenta, que tem experiência sensível. Na verdade, olha só, o Descartes não sabe nem se... Quer dizer, inicialmente, depois ele vai reconstruir isso. Mas ele não sabe nem se eu tenho um corpo, certo? Ele sabe que eu sou uma coisa que pensa. Se eu tenho um corpo, é uma questão que eu vou ter que reconstruir a partir da minha nova autoridade, que é a razão, para dizer que se eu tenho ou se não tenho um corpo. Se a minha razão me permitir dizer que tenho um corpo, então eu tenho um corpo. Porque agora ela é a autoridade. Se a minha razão não permitir dizer que eu tenho um corpo, então eu tenho que viver como se eu não tivesse um corpo. Essa é a loucura cartesiana, certo? Mas é onde a humanidade chegou tentando encontrar autoridade fora da revelação divina. Esse é o esforço humano de tentar responder a questões fundamentais a partir de Deus. Isso deu origem a uma tradição. Que tradição? Agora entra o primeiro conceito que eu mencionei antes. A tradição racionalista ou dogmática. Certo? Essa é uma tradição epistemológica que diz o quê? A principal fonte e autoridade de conhecimento humano é a razão. Ela é a principal fonte de autoridade. Isso é o que diziam os racionalistas, é o que diziam os dogmáticos. Isso perdurou alguns anos, até que um segundo grupo de pessoas começou a questionar isso por razões óbvias, porque isso não fazia justiça à experiência do homem na realidade. Todos nós sabemos que muito do que nós conhecemos através da nossa experiência. Como é que eu sei que essa xícara aqui é dura? Eu não sei que essa xícara é dura porque a minha razão diz que essa xícara é dura. Eu sei que essa xícara é dura porque eu bato nela e o meu dedo dói. Eu sinto a dureza dessa xícara.
Esses pensadores disseram: opa, os racionalistas não estão certos, dizendo que a principal coisa no conhecimento é a razão. A principal coisa no conhecimento são os sentidos. Nascia aí a segunda tendência epistemológica moderna. Qual é a segunda tendência? O empirismo, que diz que a nossa experiência e não a nossa razão é a fonte e autoridade sobre o nosso conhecimento. O empirismo também pode ser chamado de ceticismo. Por que ele pode ser chamado de ceticismo? Porque o lugar para onde ele conduz o ser humano é um tipo de ceticismo. Se a autoridade sobre o meu conhecimento são os meus sentidos, eu só posso afirmar com certeza o que os meus sentidos me informam. Então, exemplo, eu posso dizer com toda certeza que todo homem é mortal? Posso dizer? Empiricamente falando? Não posso dizer. Por que eu não posso dizer? Porque eu não experimentei a morte de todos os homens a ponto de elaborar essa afirmação. O que eu posso dizer é que até hoje todos os homens que eu conheço morreram. Mas eu não posso dizer que todos os homens são mortais. Então, isso me encaminha para um tipo de ceticismo. Se não total ou completo, porque eu posso dizer alguma coisa sobre a realidade, pelo menos um ceticismo parcial, certo? Porque eu não posso fazer outros tipos de afirmação a respeito da realidade. Então, a epistemologia moderna é um embate entre racionalistas e empiristas, ou entre dogmáticos e céticos. O que eu disse no começo dessa aula? Kant começa a carreira acadêmica dele como um racionalista, acreditando que a razão é a autoridade sobre o conhecimento. Ela tem contato imediato com os objetos e apreende os objetos exatamente como eles são. Ele tem contato ao longo da sua vida com os textos empiristas, especialmente do David Hume. E ele começa a questionar se a razão de fato é suficiente para nos oferecer o conhecimento que ela nos prometeu. E ele vai gerar uma terceira corrente epistemológica, que é a corrente chamada de criticismo. Por que ela é chamada de criticismo? Porque ela vai tornar um problema algo que nunca foi um problema ao longo da filosofia moderna para os racionalistas. Que algo? O funcionamento da razão, ou o movimento como a razão elabora o conhecimento. Então, vejam só, os racionalistas diziam: a razão é o instrumento de conhecimento, e paravam aí. Eles nunca perguntavam como a razão funciona ao elaborar o conhecimento. E o Kant vai dizer: eu não posso simplesmente olhar e dizer a razão é o objeto por meio do qual eu conheço o mundo. É o instrumento através do qual eu conheço o mundo. Eu preciso colocar a razão ou fazer da razão um objeto do meu conhecimento. A razão, olha só, não pode ser apenas algo através do qual eu conheço as coisas. Ela precisa se transformar em um objeto do meu conhecimento, ou em um problema do meu conhecimento. Eu não posso ser um dogmático. Eu não posso aceitar a autoridade da razão como um dogma. Eu preciso criticar a razão. Esse é o ponto do Kant. Criticar a razão. Criticar, gente, atenção, não é dizer você é feio,
eu não gosto de você, etc. Não é isso. Criticar é tomar consciência dos caminhos pelos quais o conhecimento é elaborado. Isto é ser crítico. Na nossa cultura, ser crítico é falar mal dos outros, certo? É isso. Então, você vai para a universidade e o professor vai dizer, você tem que ser crítico. O que ele está querendo dizer? Você tem que ir contra tudo aquilo que está tradicionalmente estabelecido. Isso é ser crítico na nossa cultura. Quando a palavra crítico nasceu, não tinha nada a ver com isso. Ser crítico é estar consciente das condições que possibilitam o seu próprio pensamento. É saber por que eu penso como penso. Ou qual foi o caminho que eu fiz para chegar onde cheguei. Certo? Isto é se tornar alguém crítico. Ficou mais claro com essa digressão aqui? Sim ou não? Tá mais claro, né? Sim. Sim. Perfeito. Beleza. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar para tomar um café? Acho que já queimamos fosfato o suficiente para um primeiro momento, não é isso? Excelente. Vamos parar para tomar um café. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. São 10h23, nós temos aqui talvez uns 7 minutos até as 10h30. Então, vamos antes verificar se vocês têm alguma questão ainda sobre aquilo que conversamos nesse primeiro momento. Alguma coisa que ainda precisa ser esclarecida, alguma interação que vocês queiram levantar e etc. Vamos usar esses 7 minutos para isso. Guilherme. Professor, o senhor citou a transição entre a epistemologia como autoridade da igreja, o que a reforma faz com isso e depois chegou até Descartes. A minha pergunta esse caminho foi um caminho que o senhor usou só para digressão e para explicação ou isso realmente aconteceu em Descartes? Ou seja, quando Descartes destrói o conhecimento daquele momento, ele destruiu por conta da reforma, ou seja, a forma como a epistemologia mudou durante a história tem a ver fundamentalmente com a reforma protestante no século XVI? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. A epistemologia moderna, ela não é uma epistemologia reformada, obviamente, mas a reforma ofereceu significativíssimas contribuições para a epistemologia moderna, e uma dessas contribuições é a redescoberta do lugar do sujeito no processo de conhecimento. Isso é resultado da Imago Dei. Veja a diferença que a reforma faz em relação ao lugar que o sujeito ocupa. Na Idade Média, a Bíblia está na mão da instituição, da igreja. A reforma bota a mão na Bíblia de todo mundo e diz, você é o intérprete, você também precisa ler esse texto. Então, você tem que participar desse negócio. Então, não tenho nenhuma dúvida disso. E não acho que seja só na epistemologia, porque a partir da epistemologia, isso se vai para outros campos, para a política, por exemplo. Eu não tenho nenhuma dúvida, Guilherme, de que as democracias constitucionais só existem porque um dia a reforma disse sola escritura. É um livro que é autoridade, não uma instituição. Numa instituição, o catolicismo é afim às monarquias absolutistas. O modelo católico é afim, politicamente falando, a monarquias absolutistas. A reforma é afim a democracias constitucionais. Quando ela diz a autoridade não emana de uma instituição que interpreta o livro, não é a instituição que valida o livro, é o contrário, é o livro que valida a instituição. Então, a autoridade política oriunda de um livro da Constituição só foi possível porque a reforma fez o movimento epistemológico de sola escritura anteriormente. Não fosse isso, nós não teríamos visto o caminho para o qual a gente veio. Agora,
os ideais ou determinados aspectos do ideal reformado foram aplicados modernamente em um contexto secular. Então, nós temos ali traços de ideais reformados, mas é óbvio que a gente nunca viu uma cultura reformada ser desenvolvida de maneira plena, né, ao longo da história ocidental. E, Guilherme, Descartes é o símbolo, certo? Ele não é... Nenhum homem faz uma reviravolta desse tamanho sozinho. O Descartes é o profeta da reviravolta. Ele anuncia aquilo que já estava vindo acontecendo ao longo dos últimos anos. André. Professor, o senhor falou aí da mudança do conceito de cosmovisão. Eu queria só um esclarecimento mais, porque sai daquele aspecto intuitivo e depois da segunda geração do idealismo alemão, e principalmente sobre a influência, o senhor falou do movimento romântico, vem para um aspecto mais intelectual. Eu queria só entender essa mudança mesmo de conceito, de como ela era vista nesse aspecto intuitivo para esse aspecto intelectual. Como era esse intuitivo antes? Vejam só, o que você está me pedindo é um negócio quase que impossível de fazer. Por quê? Porque o que a filosofia descreve como intuição, ela descreve como intuição exatamente porque ela não consegue descrever o que é. Ela sabe que essa percepção de que a realidade é um todo, ela é necessária para que a gente comece a pensar a realidade. Mas ela não consegue descrever isso com tanta clareza assim. O que eu acho que é importante guardar? O que é importante guardar é o seguinte: quando Kant usou a palavra cosmovisão, ele estava falando da percepção sensorial que o homem tem da realidade integrada. Quando eu olho para o mundo, eu vejo um monte de coisa que eu sei, hoje eu sei, porque eu já pensei sobre ele, que existe isoladamente, individualmente. Mas a minha percepção delas não é uma percepção isolada. Eu percebo tudo como um conjunto. Isso seria um pouco do empirismo, né? Isso seria um pouco do empirismo? Isso é uma experiência empírica, sim. É isso mesmo. É uma experiência empírica. Então, o conceito de cosmovisão nasce ligado a uma experiência empírica. Isso é que é importante guardar. E depois ela transiciona para se tornar uma experiência intelectual. Tá? Então, guarda isso. Acho que isso é suficiente para esse primeiro momento. Tiago. Professor, primeiro fazer um agradecimento, porque a sua exposição e o desenvolvimento aí com as dúvidas dos colegas trouxe até um esclarecimento para mim aqui a respeito da filosofia de Nietzsche, né? Nos aforismos dele aí de Além do Bem e do Mal, tem a ver com minha pergunta, eu vejo que ele faz uma crítica à dogmática, né, citando nominalmente Kant e tal, e tem uma questão que ele coloca justamente sobre isso, né, de trabalhando sobre certas pressuposições, por exemplo, de que o conhecimento seja possível, uma fala dele. O que pareceu colocar ele como um cético nesse extremo que Hume não foi, né, por essa posição. E a minha pergunta é se ele traz contribuições ou se a gente lida também com essas afirmações aí, nas palavras do próprio Nietzsche, aí, explosivas, né? Tiago, obrigado no conceito de cosmovisão. Obrigado pela sua pergunta, mas eu não vou respondê-la. E eu vou te dizer por que eu não vou respondê-la. Porque Nietzsche é o nosso ponto de chegada. Sim. Todo o meu esforço agora é para mostrar para vocês por que as coisas caminharam para a direção para a qual elas caminharam. Nietzsche é o nosso ponto de chegada. Então, nós vamos terminar, eu já não sei se a gente vai terminar essa aula hoje, mas a gente vai terminar em Nietzsche, porque o Nietzsche é o ponto final. Agora, o que eu quero que vocês entendam é, por que terminou assim? Por que essa história de cosmovisão chegou nesse lugar em que as pessoas simplesmente dizem, essa é a sua cosmovisão, essa cosmovisão é outra, e a gente simplesmente não discute. Por que chegou nesse ponto?
isso tem a ver com a Revolução Kantiana. Então, eu quero que vocês compreendam a origem. E, na verdade, irmãos, nós estamos conversando sobre a origem do nosso tempo, a origem da pós-modernidade. A pós-modernidade nasceu aqui, ó, com Kant. Kant é o grande profeta desse nosso tempo. Se Kant não tivesse feito o que fez, nós não estaríamos vivendo no mundo no qual nós vivemos, certo? Com todas as suas desvantagens e vantagens, porque uma cultura nunca é uma desgraça só, certo? Moisés, o último. Você está me ouvindo, professor? Estou te ouvindo. Tá, ok. Bom, diante de tudo que foi estabelecido, dos conceitos que foram trazidos para nós, falando um pouquinho sobre a questão de juízo sintético, né, a priori, Kant vai dizer para nós que a experiência é fundamental para o conhecimento, certo? Sem dúvida. Mas também que o conhecimento ele não pode ser baseado apenas na experiência. A gente teria uma atenção nisso aí? Essa é uma primeira pergunta. Uhum. E a segunda questão é que eu poderia afirmar que são juízos sintéticos a priori que vão acrescentar informações ao sujeito e vão garantir a validade a validade do conhecimento, digamos assim? Vamos lá. Vou responder rapidamente suas duas perguntas para a gente tomar café. A primeira pergunta estava na minha cabeça que agora já fugiu com a segunda. Faz a primeira de novo. A primeira, a questão é em relação à tensão que pode existir quando Kant defende que a experiência é fundamental para o conhecimento. Lembrei. Para Kant, o conhecimento é o produto de uma síntese entre as percepções sensíveis do sujeito e as condições prévias do seu intelecto. Então, ele é o produto dessa mistura entre as informações que os sentidos jogam para dentro e aquilo que já está lá faz com aquilo que foi jogado. Então, e aqui é para que a gente está caminhando. O sujeito constrói o conhecimento, porque já tem algo dentro dele que emoldura aquilo que ele recebe da sua experiência sensível. A priori, né? A priori. Isso. As categorias do intelecto ou do entendimento são a priori. A priori, em que sentido? Independentes dos sentidos. Certo. E segundo, a sua segunda pergunta foi se eu posso dizer que esses juízos sintéticos a priori vão garantir a validade do conhecimento. Lembrei. Você pode dizer que são os juízos sintéticos a priori que garantem a existência de um tipo de conhecimento que naquela época era considerado o conhecimento científico. Que tipo de conhecimento? O conhecimento universal e necessário. Por exemplo, aquilo que eu falei, todos os homens são mortais. Beleza. Entendeu? Então, esse tipo de conhecimento depende de juízos sintéticos a priori. Certo. Agora, atenção, hein? Isso era o conhecimento científico naquela época. Hoje, quando se fala de ciência, já não se fala mais de conhecimento universal e necessário. Hoje, ciência é conhecimento parcial e temporário, certo? A própria ideia de ciência já mudou da época de Kant para o nosso tempo. Pois bem, pessoal, 15 minutos para a gente tomar um café. Nós voltamos 10h50, se Deus quiser, tá bom?